Olá a todos, hoje é 24 de novembro de 2020, fala Márcia Chueire, direto de Cuba. Trump cai, mas cai atirando. Já na porta de saída do governo, ele continua emitindo medidas e divulgando mentiras contra Cuba. A advogada Sidney Powell, que trabalhou na campanha dele, declarou que Cuba, Venezuela e China teriam financiado a criação de um software usado para interferir nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Os governos de Cuba e Venezuela já rechaçaram a acusação. Além disso, a própria Agência de Cibersegurança dos Estados Unidos declarou que não foi encontrada nenhuma evidência de fraude nas eleições. Como em toda fake news, a intenção é manipular a opinião pública, neste caso, afirmando que os resultados foram fraudulentos e vinculando a vitória de Biden a esses países. Deve funcionar com o eleitorado dele, e é uma prática bem parecida com as do presidente do Brasil. Na verdade, criar dúvida e confusão, fazer afirmações absurdas para desviar a atenção, inventar mentiras que parte da população aceitará sem questionar, tudo isso são técnicas de guerra não convencional. É pensado, não é por acaso. E o governo Trump baixou mais uma medida para dificultar a vida dos cubanos, tanto de lá como de cá. Recusou autorização a 2 companhias aéreas que querem fazer voos humanitários entre Miami e Havana. Cuba tinha fechado os aeroportos para operações comerciais no final de março por causa da pandemia da Covid-19. A maioria deles foi reaberta em 15 de outubro, mas o aeroporto de Havana, que é o maior do país, só reabriu no dia 15 de novembro. Proibir os voos humanitários vai impedir o regresso de muitos cubanos que ficaram retidos nos Estados Unidos, onde estavam de visita. Além disso, também cria mais um obstáculo para a remessa de encomendas e doações entre os 2 países. E esse é o objetivo do governo Trump, tornar a vida em Cuba cada vez mais difícil. Bem, a reabertura dos aeroportos exige muita cautela e cuidados extremos para evitar um aumento de casos. Entre 16 e 22 de novembro, foram diagnosticados 256 novos casos de Covid-19 em Cuba. Desses, 107 eram importados, ou seja, 40% vieram do exterior. Agora vou passar as medidas sanitárias definidas para os viajantes que chegam a Cuba. É importante saber que as regras não são iguais para cubanos ou estrangeiros residentes e para turistas. As medidas são válidas para todas as portas de entrada, ou seja, aeroportos, portos e marinas. Ao chegar a Cuba, o viajante passa por 3 níveis de controle. O primeiro é antes do desembarque, quando a tripulação informa aos funcionários em terra se há alguém no avião com febre ou sintomas respiratórios. Ainda antes do desembarque, cada passageiro preenche uma declaração de seu estado de saúde, assumindo responsabilidade pelas informações. Com tudo aprovado, desembarcam e passam por um segundo controle, em que profissionais de saúde medem a temperatura do viajante. Depois de passar pela imigração, há nova verificação por profissionais da saúde e colhe-se uma amostra de PCR. Se o viajante for cubano ou estrangeiro residente em Cuba, deve procurar o consultório do médico de família nas primeiras 48 horas e manter-se em isolamento em casa por 5 dias, quando será colhido outro PCR. Se for estrangeiro não residente, ou seja, turista, não haverá coleta do segundo PCR, mas a pessoa deve se manter em isolamento por 5 dias no local de hospedagem. A rede hoteleira conta com pessoal médico 24 horas por dia, observando e atendendo aos hóspedes e trabalhadores. Os proprietários de casas de aluguel devem garantir as condições sanitárias para isolamento dos viajantes e higiene do local. Os aeroportos estão equipados com todas as condições para evitar o risco de contágio, mas mesmo todas essas medidas podem ser insuficientes se as pessoas não forem responsáveis. Já houve alguns casos de pessoas que escaparam do isolamento e provocaram focos de Covid, inclusive em uma província que estava sem nenhum caso há mais de 3 meses. Então, se você está pensando em vir a Cuba neste período,
Acompanhe bem as notícias sobre as medidas locais, porque elas podem ser alteradas. E uma notícia que me deixou bem feliz. Em dezembro tem Festival de Cinema em Havana. A edição 42 do Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano de Havana será feita em 2 etapas. A primeira vai de 3 a 13 de dezembro e a segunda de 11 a 21 de março. Além disso, estão avaliando a possibilidade de transmitir alguns filmes do festival também pela televisão. O festival tem 92 filmes inscritos e terá uma jornada teórica sobre animação. Serão tomadas todas as medidas sanitárias para evitar riscos, com a exigência do uso de máscara, que aliás é obrigatória aqui, e distanciamento mínimo de 1,5 m. Se quiser saber mais, entre no site habanafilmfestival.com. A campanha pelo Nobel da Paz para as Brigadas Médicas Cubanas também continua. O site é brigadasmedcuba.com. Por hoje é isso, saudações socialistas.